Você já teve a sensação de que a Bíblia esconde segredos que quase ninguém percebe? Como se existisse uma linguagem paralela, uma arquitetura invisível por trás das palavras, uma espécie de código sagrado que liga histórias, símbolos, datas e números de uma forma tão precisa que não pode ser coincidência. O que vou te mostrar hoje talvez mude para sempre a forma como você enxerga as Escrituras, porque há algo de extraordinário no modo como Deus revelou seu plano, e tudo começa com uma tenda no meio do deserto. Depois de libertar o povo do Egito, Deus não apenas os conduz para a terra prometida. Ele deseja algo mais íntimo, mais profundo, habitar no meio deles. Mas essa presença exige ordem, santidade, significado. Então ele dá a Moisés um projeto, um plano detalhado, o tabernáculo. Mas preste atenção, não era só uma tenda de adoração, era um reflexo da realidade celestial. Tudo tinha um motivo, cada medida, cada cor, cada objeto, cada divisão. O átrio externo, aberto a todos, representava o início da jornada. Ali havia o altar do sacrifício, onde o sangue era derramado, símbolo claro do preço do pecado, que um dia seria pago por um cordeiro perfeito. Depois a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar. Água e reflexão, purificação e arrependimento. Você já percebeu que o bronze reflete? Eles viam a si mesmos antes de entrar. Era como se Deus dissesse: veja quem você é antes de entrar na minha presença. E então, dentro do lugar santo, o ambiente muda. O castiçal de 7 braços, feito de ouro puro, ardia continuamente. Simbolizava a luz do Espírito de Deus, aquele que guia no escuro. Do outro lado, a mesa dos pães da proposição, 12 pães, um para cada tribo. Representavam a aliança e o sustento diário, como o pão que desce do céu, como Jesus, o pão vivo. No centro, o altar do incenso, onde as orações subiam como aroma suave, como se cada prece do povo fosse recebida diante do trono. E por trás do véu, o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança. Dentro dela, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. 3 símbolos da revelação, da provisão e da autoridade de Deus. Acima da arca, os 2 querubins. E no espaço entre eles, a Shequina, a glória visível de Deus. Mas aqui está o ponto. O tabernáculo inteiro apontava para algo maior, ou melhor, para alguém maior. Cada parte do tabernáculo era uma sombra de Cristo. Ele é a porta de entrada, o cordeiro sacrificado, a água viva que purifica, a luz que nunca se apaga, o pão que sacia, o intercessor eterno e o véu que foi rasgado no momento da cruz, abrindo acesso direto ao Pai. O tabernáculo era um código profético do plano da redenção, escondido mas visível para quem tem olhos espirituais. E Deus não parou por aí. Além do tabernáculo, ele estabelece as festas sagradas de Israel. Muitos veem essas festas como tradições antigas, celebrações culturais, mas o que poucos percebem é que essas festas são marcos proféticos. A Páscoa, por exemplo, marcava a saída do Egito. O sangue do cordeiro nos umbrais salvava da morte. E foi exatamente nessa festa que Jesus, o verdadeiro cordeiro, entregou sua vida. A festa dos pães asmos vinha logo após. O pão sem fermento simbolizava pureza, sem pecado. Jesus, puro e sem mácula, foi sepultado exatamente nesse período. A seguir, a festa das primícias. O primeiro feixe da colheita era consagrado a Deus. E é nesse mesmo tempo que Jesus ressuscita, como as primícias dos que dormem. 50 dias depois, o povo celebrava o Pentecostes, a entrega da lei no Sinai. E no mesmo dia, séculos depois, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A lei escrita em tábuas, agora escrita no coração. 4 festas, 4 eventos, 4 realizações perfeitas em Cristo. Mas ainda restam 3 festas, que ainda não se cumpriram plenamente. A festa das trombetas, uma convocação solene com toques de chofar. Muitos creem que ela representa o chamado final, a volta do Messias, o som que rasga os céus e anuncia que chegou a hora. Depois, o dia da expiação, o dia do arrependimento nacional de Israel, símbolo de juízo, arrependimento e restauração. Aponta para o momento em que todo olho verá e todo joelho se dobrará. E por fim, a festa dos tabernáculos, onde o povo montava tendas por 7 dias para lembrar do tempo no deserto, mas também para celebrar a colheita, a alegria e a presença de Deus. Ela aponta para o reino futuro, quando Deus habitará entre os homens, para sempre. Essas festas não foram criadas aleatoriamente. Elas são um calendário profético do céu, uma linha do tempo espiritual que revela o plano divino em movimento. E para os que ainda duvidam que tudo isso seja mesmo tão preciso, existe ainda mais uma camada. Uma camada que está nas entrelinhas, nos detalhes que muitos ignoram. Os números. Sim, Deus também fala através dos números. Na Bíblia, eles não são aleatórios. Eles têm padrão, ritmo, propósito. O número 7, por exemplo, representa completude e perfeição. 7 dias da criação.
7 trombetas, 7 igrejas em Apocalipse, 7 candelabros, 7 espíritos diante do trono, tudo gira em torno desse número. O 3 representa a plenitude divina, Pai, Filho e Espírito. Jesus ressuscita ao terceiro dia. 3 vezes Pedro nega e 3 vezes é restaurado. O 12 fala de governo, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas na Nova Jerusalém. O 40 representa a prova transformação, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias do dilúvio. Até o tabernáculo segue padrões numéricos. As medidas, os tecidos, os utensílios, tudo foi revelado com exatidão. Por quê? Porque Deus é um arquiteto perfeito. E a Bíblia é o seu projeto, cheio de códigos, símbolos e conexões. Quando você conecta o tabernáculo, as festas e os números, você percebe que tudo, absolutamente tudo, aponta para um só centro: Cristo. Ele é o tabernáculo entre nós. Ele cumpre as festas em sua vida e em sua glória futura. Ele é o padrão perfeito oculto nos números. Nada foi escrito por acaso. Nenhuma sombra foi desenhada sem direção. A Bíblia é viva e está sussurrando esses segredos para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas talvez a pergunta mais importante agora seja: por que tudo isso foi escondido por tanto tempo? Porque a maioria dos cristãos lê a Bíblia por anos e ainda assim não enxerga essas conexões tão profundas entre o tabernáculo, as festas e os números. A verdade é que muitos se acostumaram a olhar para a palavra apenas com os olhos da tradição, outros com os olhos da pressa e alguns nem sequer com os olhos abertos. Mas a Bíblia não é um livro comum. Ela é um mapa profético com códigos celestiais e só pode ser compreendida por quem tem sede. Sede da verdade, da presença, da revelação. Deus nunca escondeu esses tesouros para nos afastar. Ele os escondeu para nos atrair, para que buscássemos mais fundo, para que não nos contentássemos com migalhas espirituais. E é por isso que você está aqui agora. Você não chegou até esse vídeo por acaso. De alguma forma, você está sendo despertado. Você sente que existe algo maior, mais profundo, mais glorioso, algo que vai além do que te ensinaram. Esse incômodo que você sente quando lê as Escrituras, essa vontade de entender o que parece oculto, esse fogo que arde quando alguém conecta as peças que você sempre viu separadas, isso é o Espírito Santo te chamando. É o convite para um novo nível de revelação. O tabernáculo não era apenas uma tenda no deserto, era o céu tocando a terra. Era um modelo do que Deus deseja fazer dentro de você. Você percebe o que isso significa? O Santo dos Santos, que antes só podia ser acessado uma vez por ano, agora está aberto. A presença que era restrita, hoje quer habitar em você. Mas para entrar é preciso fazer o mesmo caminho, reconhecer o sacrifício, purificar-se com a água da palavra, deixar-se guiar pela luz do Espírito, alimentar-se do pão vivo, subir em oração sincera e atravessar o véu com ousadia e temor, porque o véu foi rasgado, mas o caminho ainda é santo. E quanto às festas, elas ainda estão ecoando. Você está vivendo em um intervalo profético. As 4 primeiras festas já se cumpriram com perfeição, mas as próximas 3 ainda estão por acontecer. Isso significa que você está vivendo entre promessas já cumpridas e promessas prestes a se cumprir. Vivendo entre o Pentecostes e as trombetas, entre o derramar do Espírito e o retorno do Rei. E os números, eles continuam gritando nos bastidores. Apocalipse fala de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mas também de 1000 anos de reinado, de 144 mil selados, de uma cidade com 12 fundamentos, 12 portas e dimensões exatas, tudo com precisão matemática divina. Você realmente acredita que isso é aleatório? Não é apenas simbólico, é intencional, é profético, é poderoso. O mesmo Deus que ordenou cada detalhe do tabernáculo, estabeleceu cada festa no calendário e alinhou cada número na eternidade. É o mesmo Deus que te chamou para esse momento. Ele quer que você entenda, porque quando você entende, algo dentro de você muda. A Bíblia deixa de ser um livro antigo e se torna uma voz viva. O Espírito começa a soprar sobre as palavras e aquilo que antes era letra vira fogo. E aqui está o que muitos não te dizem. Não basta saber disso, é preciso responder a isso. É preciso decidir se você vai continuar tratando as Escrituras como um manual ou se vai começar a tratá-las como um mapa para encontrar o coração de Deus. Você tem 2 opções diante desse conhecimento. Ou você volta para a rotina espiritual, ou você aceita o chamado para mergulhar mais fundo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sei qual é a sua escolha. Você está entre os que têm fome, entre os que não se satisfazem com o raso, entre os que foram marcados para ir além da superfície. E se isso tocou você,
Se o seu coração ardeu em algum momento com tudo isso que foi revelado, eu quero te fazer um convite sincero. Se aproxime, não de mim, mas dele, do Deus que deixou pegadas em cada página, do Rei que se escondeu em festas e tendas, para agora ser revelado em glória dentro de você. Busque, pergunte, estude, ore, porque os segredos mais poderosos da palavra não são dados aos apressados. Eles são dados aos íntimos, aos que insistem, aos que dizem: Senhor, eu quero ver o teu plano com meus próprios olhos. E se esse vídeo foi uma resposta à sua oração secreta, então compartilhe isso com alguém. Talvez para essa pessoa, você será o Moisés que aponta para o tabernáculo, o João Batista que anuncia o Cordeiro, ou o trompete que soa o alerta profético de que o tempo está se cumprindo. A Bíblia está viva e o plano ainda está se desenrolando. Você está dentro dele. E o melhor ainda está por vir.